Então, nosso grupo ele é composto por mim, pelo Rodrigo, pelo Gustavo Manioto, e o nosso artigo ele denomina Left Lower Quadrant Pain Suspected Diverculitis, e seria a tradução de o que suspeitar quando a gente tem uma dor em quadrante inferior esquerdo. Então, a principal causa desse achado semiológico é a diverticulite. Então, nada mais é do que a inflamação de divertículos que são encontrados na doença diverticular. Então, uma complicação dessa doença. Ao contrário do que muitos pensam, então, o diagnóstico ele pode ser principalmente com a clínica. Então, existem pacientes que eles passam pelo diagnóstico e tratamento sem passar por um único exame de imagem. Existem complicações graves associadas à diverticulite, como abscesso, fístula, obstrução e perfuração. O exame de imagem mais utilizado nesse diagnóstico, então, é a tomografia computadorizada. Então, outros exames de imagem, como a radiografia, eles não são indicados pela baixa acurácia. Então, entrando na parte das considerações especiais para o exame de imagem, né, de diverticulite, o que a gente tem que considerar seria a diverticulite e o câncer coloretal. Eles possuem manifestações clínicas similares e tanto quanto achados de imagem. Então, nos achados tomográficos, como é que a gente vai separar, então? Então, o carcinoma coloretal, ele vai apresentar uma linfadenopatia pericolônica, seguido de segmento espesso do cólon, enquanto que na diverticulite a gente não vai encontrar essa linfadenopatia, mas sim inflamação, edema em mesotélio sigmoide. Então, ainda na consideração especial para o exame de imagem, a gente tem o uso de contraste oral e retal na tomografia. Não existe, assim, uma diferença comprovada entre usar o contraste ou não. Existe uma grande divergência no que os países utilizam nos seus guidelines. E se tem o uso de contraste retal, ele é muito pouco utilizado, mas ele é limitado para avaliar episódios de perfuração ou vazamento pós-cirúrgicos. Então, o que a gente vai escolher no exame de contraste do enema opaco, né? Então, o que primeiramente é esse enema opaco? Então, ele é um procedimento que avalia o intestino grosso e o reto, e ele é realizado por meio de uma colocação de uma pequena sonda no reto conectada a uma bolsa que contém um agente de contraste, que seria o agente opaco. Existem diversos agentes que podem ser utilizados como contraste. Dentre os citados no artigo, a gente tem o contraste iodo hidrossolúvel. Ele é o agente de contraste mais utilizado, porque ele apresenta uma depuração rápida, então não atrasaria a tomografia computadorizada. Ele deixa menos artefatos do que o contraste baritado. E se há alguma perfuração não vista antes do exame, o contraste baritado ele pode gerar uma peritonite, se ele vazar para a cavidade abdominal. Então, o contraste baritado ele vai ser pouco utilizado na prática clínica, deixando reservado para casos específicos. Bom, então, o artigo ele traz duas variantes, né, dentro do que se espera para fazer o diagnóstico. No caso, a gente tem um artigo que cita mais sobre a suspeita clínica e outro que cita mais sobre as complicações. Ambas as variantes se referem à própria discussão, tá, da diverticulite, enfim, da dor que a gente tem no abdômen inferior esquerdo, tá? Pode passar? Bom, a gente inicia então com o principal exame, né, que a gente tem hoje, que é o padrão ouro, que é a tomografia de abdômen e pelve, para o diagnóstico. A gente tem, então, essa ferramenta para que a gente possa avaliar os pacientes que têm a suspeita de diverticulite do cólon sigmoide e descendente, justamente pela alta especificidade e sensibilidade que esse exame traz para nós.
Além disso, ele é útil para diferenciar outras causas, né? A gente pode pegar outras doenças relacionadas e sugerir a partir desse exame um diagnóstico diferencial. Justamente por ter uma apresentação clínica semelhante, muitas delas podem ser diferenciadas pelo que se vê nas imagens da tomografia, né? Que nem o Lucas tinha comentado antes sobre o uso do contraste, né? Ele facilita muito a detecção de algumas anormalidades, apesar de ter uma diferença entre os guidelines que cada país vai usar para a tomografia. Então, quando a gente tem umas complicações sutis da parede intestinal com formações de abscessos, é meio que um consenso e que vale a pena tu usar esse contraste. Pode passar. Com relação à ressonância magnética de abdômen pélvico, a gente tem achados semelhantes aos da TC, mas com uma menor sensibilidade, justamente pela questão do ar luminal que a gente tem dentro da cavidade, tá? A gente tem que, ministrando um gadolínio intravenoso, pode ajudar a detectar essas inflamações e a formação de abscesso, então a gente usa ele como um contraste, no caso da ressonância, né? Ele vai fornecer novas informações quando a gente tem dúvidas sobre algo relacionado à neoplasia do cólon subjacente. Então, que nem semelhante à tomografia, a ressonância pode permitir que a gente diferencie uma patologia da outra. E a gente tem como consequência disso, que o estudo cita, que pacientes que estão em um estado mais grave, mais complicado, eles podem não suportar o tempo de duração da ressonância magnética, justamente pela questão da formação das imagens, usualmente demorar bem mais. Pode passar. Com relação à radiografia de abdômen pélvico, já foi citado, não é um exame bom, tá, para o diagnóstico de diverticulite, ele é extremamente limitado. A cavidade intraperitoneal e retoperitoneal, ela apresenta muito ar, então, ao contrário da tomografia computadorizada, que é mais sensível para pequenas quantidades, a radiografia não é, então ela vai mostrar praticamente a cavidade toda com poucos detalhes, como a gente não quer, né? A gente quer observar detalhes menores, e sempre que for a radiografia como um exame realizado anteriormente, deve ser feito exames adicionais, né, com outros métodos de imagem. Pode passar. Com relação à fluoroscopia de abdômen pélvico, então, já foi, né, o padrão ouro para o exame de diverticulite, mas acabou sendo substituído pela tomografia computadorizada, justamente por ser um exame muito mais barato, mais acessível e melhor, né? Demonstra efeitos secundários na inflamação do colo, então a gente tem consequências do uso dele, né? O próprio uso do contraste com bário não vai demonstrar anormalidades abdominais, então acaba tendo uma diferenciação também da tomografia, né? Não deve ser usado como teste de imagem inicial, se acabar sendo utilizado, então deve-se, assim como na radiografia, usar outros métodos para garantir que as informações coletadas sejam pertinentes para o diagnóstico. E ele tem, dentro dos papéis de coleta de imagem, uma função maior no acompanhamento das complicações relacionadas à diverticulite. Então, para a detecção da doença em si, não é o ideal, mas para as complicações que se relacionam a ela durante o acompanhamento, pode ser uma boa opção para o médico. Pode passar. Bom, comentando agora um pouco sobre o ultrassom de abdômen e de pelve, existe uma grande divergência na literatura em relação à eficácia, né, no diagnóstico na diverticulite aguda, quando comparada à tomografia, porque a tomografia ela se demonstra muito superior nesse caso. O ultrassom ele também não consegue penetrar profundamente em tecidos moles ou estruturas cheias de ar. Esse é uma grande limitação que ele tem. Mas ele também pode ajudar na diferenciação entre o abscesso e o fleuma. E o ultrassom ele também acaba sendo útil para drenagem para identificar, né, e tu conseguir drenar os abscessos superficiais e de grande volume. Pode passar. Agora comentando um pouco aqui dessas tabelas que tinham lá no artigo, a tabela de cima é em relação à qualidade, à eficiência do exame. E aí a gente pode ver ali que a categoria verde é que esse exame ele é geralmente apropriado. E aí eles colocaram ali que para ser apropriado tem que ter um score de 7 até 9. Daí o exame talvez seja apropriado em alguns cenários se ele tiver entre 4 e 6. E o exame ele não é apropriado se tiver entre 1 e 3. E na tabela de baixo ele também mostra que eles levaram em consideração o nível de radiação que o paciente vai estar exposto ao realizar o exame. Pode passar. E agora aqui a tabela, que vai mostrar a eficácia de cada exame e o nível de radiação que o paciente vai sofrer ao realizar esse exame.
Como a gente pode ver ali nos dois cenários, quando se suspeita de diverticulite e também para a gente ver quais são as complicações da diverticulite, a tomografia de abdômen e pelve com contraste, ela é extremamente recomendada, é o melhor exame, né? Apesar do paciente ele estar um pouco exposto à radiação, acaba sendo o exame mais eficiente em ambos os casos. E tem alguns exames ali, como por exemplo, o ultrassom de pelve e transvaginal, ele acaba sendo não apropriado em nenhum dos cenários, tá? E pode passar. E é isso. Obrigado.